prêmio e a possibilidade de uma pensão vitalícia. O Via Legal de hoje fala de um assunto polêmico: a concessão de benefícios assistenciais a ex-jogadores da Seleção Brasileira de Futebol. Eu não trabalho desde 34 anos, eu não tenho renda, então, mas eu me viro, cara. Presto serviço aqui, presto serviço ali, porque sou uma pessoa independente, sou uma pessoa capaz. Mas quem não é? A gente também fala das dificuldades de duas mães para passar mais tempo com os filhos. Tudo isso agora no Via Legal. Uma forma de amparo e também o reconhecimento tardio aos jogadores que garantiram 3 títulos mundiais para o Brasil. Com esses argumentos, há 2 anos o governo concedeu um prêmio em dinheiro a ex-atletas da seleção. Também criou a possibilidade de pagar uma pensão mensal aos que hoje enfrentam dificuldades financeiras. Trata-se de um benefício assistencial que tem dado o que falar. O impasse mais recente envolve um jogador conhecido por criar e alimentar grandes polêmicas. Época de Copa do Mundo sempre mexe com o torcedor brasileiro, ainda mais quando os jogos são do lado de casa. É uma coisa bem recíproca, né? A gente sente tudo que acontece lá, até para escutar o som de torcida que tá lá. A gente vai procurar fazer bastante festa, vai ver se arruma o pessoal para tocar música, DJ, grupo de pagode, que a gente sabe que as pessoas gostam. Uma festa que começou a ser preparada há um bom tempo, com uma série de exigências da FIFA, entidade que controla o futebol mundial. Para atender às garantias assumidas pelo governo, em 2012, a presidente Dilma Rousseff sancionou a Lei Geral da Copa. Este advogado explica que para adequar as leis brasileiras às determinações da FIFA, a saída foi criar uma lei excepcional, recurso previsto na nossa legislação. A medida serve para dar segurança jurídica durante o evento. Essa lei ela trata de inúmeras matérias, no que se refere à responsabilidade civil da União, a postura do INPI no tratamento com a FIFA, tipos penais temporários que têm vigor do momento da publicação até o momento da cessação da lei, que vai se dar em 31 de dezembro de 2014, e assim vai produzir os efeitos desde a publicação até esse término em dezembro de 2014. Mas um dos assuntos tratados na Lei Geral da Copa não tem nada a ver com o Mundial de 2014. Um dos capítulos da lei concedeu aos titulares e reservas das seleções que venceram as Copas de 58. Em 62 e 70, um prêmio de R$100 mil em dinheiro. Além disso, ficou instituída uma pensão vitalícia para os jogadores que hoje enfrentam dificuldades financeiras. Ao todo, 37 ex-atletas foram beneficiados. Um deles é Paulo César Lima, o Caju, hoje com 65 anos. Ele integrou o elenco que foi tricampeão do mundo em 1970, no México. Ainda em 2012, Paulo César recebeu os R$100 mil do prêmio. Já a pensão mensal passou a ser depositada no início do ano passado. Mas ele conta que alguns meses depois foi surpreendido com a suspensão do benefício. Na época, o ex-atleta foi notificado de uma suposta irregularidade. Soube também que teria de devolver tudo o que já tinha recebido. Caju diz que o caso dele não foi o único. Eu não trabalho desde 34 anos, eu não tenho renda, então, mas eu me viro, cara. Me viro, né? Presto serviço aqui, presto serviço ali, porque sou uma pessoa independente, sou uma pessoa capaz. Mas quem não é? São vários que não têm essa capacidade, né? Então, é um negócio muito chato, é uma situação muito constrangedora, né? Pela maneira como ela foi dada, né? E pela maneira como ela está sendo tirada.
Entre as alegações do governo para suspender a pensão está o fato de Caju declarar no imposto de renda ser dono de 2 imóveis na zona sul do Rio de Janeiro e de ter trabalhado como colunista de um jornal paulista no ano anterior à concessão do benefício. Os advogados de Caju tentaram resolver a questão de maneira administrativa junto ao INSS. Não conseguiram. Impetraram um mandado de segurança com pedido de liminar para o restabelecimento do benefício, o que foi negado pela Justiça Federal. O passo seguinte foi a apresentação de um agravo de instrumento ao Tribunal Regional Federal, mas o ex-atleta sofreu uma nova derrota. Infelizmente, nesse momento, o tribunal, numa análise ainda muito superficial da matéria, optou por aguardar o exame de mérito, digamos assim, deferiu o pedido liminar, sob o argumento de que a questão ainda é um pouco controversa, e eles não têm como aferir, de fato, se o que deve prevalecer é a verdade real, que é o fato dele não estar recebendo nenhuma remuneração, ou a realidade fictícia, a ficção jurídica criada pela Lei Geral da Copa para se estabelecer a renda mensal do beneficiário, que é a declaração de renda do exercício do ano anterior. Apenas um ex-jogador, o atacante da Copa de 70, Eduardo Gonçalves de Andrade, mais conhecido como Tostão, abriu mão tanto do prêmio quanto da pensão vitalícia. Para ele, os benefícios abrem um precedente para que campeões mundiais de outros esportes passem também a reivindicar dinheiro público. O assunto é polêmico e antes mesmo do processo aberto por Paulo César Caju, já havia chegado aos tribunais. Em junho de 2013, a Procuradoria-Geral da República entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade da lei. Questionou a criação tanto do prêmio quanto da pensão vitalícia. Mas por 10 votos a 1, os ministros do Supremo Tribunal Federal julgaram improcedente o pedido. Não é possível deixarmos os heróis nacionais que defenderam as cortes brasileiras e as suas famílias numa situação de indigência. O Estado brasileiro, a sociedade brasileira não pode admitir isso. Nas razões citadas pela Procuradoria Regional Federal, o benefício é chamado de bolsa chuteira e descalabro, citado como mais um prejuízo que sofre o brasileiro com a infeliz escolha do país para sediar esta maldita Copa do Mundo. Procurado para comentar o assunto, o órgão informou através de nota que o INSS apenas aplicou a norma legal, já que Paulo César Caju informou renda cujo valor deveria ser descontado do benefício concedido pela União. Paulo César Lima é filho de uma empregada doméstica mineira analfabeta que morava com a família na favela Ladeira dos Tabajaras, em Copacabana. Ganhou o apelido de Caju, quase um sobrenome, em 1968, ao voltar de uma turnê do Botafogo pelos Estados Unidos com os cabelos pintados. Chegou a importar um carro conversível da mesma cor. Em 1974, foi jogar na Europa pelo Olympique de Marseille. Por isso, fala francês fluentemente. Admite que perdeu quase tudo o que conquistou com o futebol durante os 17 anos em que foi viciado em cocaína. Apesar disso, atribui parte das dificuldades enfrentadas hoje ao preconceito. Quando minha mãe era doméstica, eu chegava na porra com 8 anos, o porteiro não pode entrar. Como é que eu não posso entrar, cara? Minha mãe trabalha aí. Não, eu tenho que entrar pela porta. Eu vou entrar pela porta porra nenhuma, cara. Eu fico aqui do lado de fora. E eu ficava do lado de fora até 7 horas da noite esperando minha mãe, mas não entrava. Há 1 ano e meio, o Brasil viveu uma grande tragédia. Mais de 200 pessoas morreram no incêndio da Boate Kiss, em Santa Maria. Desde então, o país acompanha as investigações que buscam a responsabilização dos culpados pelos erros que provocaram as mortes. O Via Legal de hoje mostra um outro viés desse acontecimento triste. Pessoas que, além de perderem um parente, ficaram sem ajuda financeira. Uma questão séria que também foi parar na Justiça.
infelizmente, eu tenho que conviver com essa falta pro resto dos meus dias. A frase expressa a dor de uma mãe que perdeu 2 filhos na tragédia da Boate Kiss, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Dona Elaine conta que chegou a pedir aos jovens, Gustavo e Davis, que não saíssem de casa naquela noite de 27 de janeiro de 2013. Eu disse, eu não queria que vocês fossem boate. Mas a vontade deles de ir à festa foi maior. Só que nem Gustavo, nem Davis voltaram para casa. Mãe, levanta. Daí eu levantei, aí eu vi. Não tinha nenhum dos guris. Eu digo, mas os guris não chegaram ainda. Ela disse, pois é, mãe, é isso aqui que eu tô no telefone. O desespero tomou conta de Dona Elaine quando ela viu o filho Gustavo, de 25 anos, sendo removido para Porto Alegre em estado grave. Eu conversei com ele, no ouvidinho dele, eu dizia, meu filho, a mãe tá aqui, teus irmãos estão aqui. A essa altura, a dona de casa já sabia que tinha perdido outro filho. Davis, de 33 anos, foi um dos primeiros a morrer devido à intoxicação provocada pelo incêndio. Uma boate superlotada, um show pirotécnico e apenas uma saída de emergência. Uma combinação de fatores que deixou um saldo de 242 mortes. Além de conviver com a dor e com a falta dos filhos, Dona Elaine ainda passou a enfrentar dificuldades financeiras. É que os rapazes mortos no incêndio ajudavam nas despesas de casa. Por isso, mesmo recebendo um salário mínimo por mês do INSS, como pensão por morte do marido, ela ingressou na justiça pedindo um novo amparo assistencial. Se juntou a essas provas materiais, que foram contas de água e luz no mesmo nome, um filho tinha comprado uma TV, o outro tinha comprado um home theater, então tudo levou a crer que eles realmente compartilhavam financeiramente do sustento da Dona Elaine. E depois as provas testemunhais também corroboraram nessa situação, né? O pedido foi acatado pela Justiça Federal. Se a dependência existe em relação aos filhos, é em relação às 2 pensões. Quer dizer, digamos que um dos filhos recebesse 2 salários mínimos, seria em relação àquele filho. Mas nesse caso, que somando a renda dos 2 filhos, ultrapassa um pouco de 2 salários mínimos, ela terá que receber a renda dos 2. Caminho que também tem sido escolhido por familiares de outras vítimas. Tem cerca de 18 processos que chegaram até a gente, né? Envolvendo várias famílias, né? Cada família que vai pleitear através de um processo judicial tem que ser individual o processo, né? Cada processo vai ser instruído, vai ser colhidas as provas e no fim a gente pode chegar numa sentença ou, se for o caso, até um acordo. Um ano e meio depois, as marcas deixadas pela tragédia ainda estão muito presentes aqui na cidade de Santa Maria. Tanto que familiares, parentes e amigos das vítimas transformaram a fachada da boate em uma espécie de santuário. Aqui em frente é possível encontrar flores e fotos de alguns dos jovens que morreram no incêndio. Quando estivemos no prédio, encontramos Dona Danise, que perdeu o primo Danilo na tragédia. Eu carregava muito ele no colo quando ele era pequenininho. Nós era a diferença dele, 8 anos de idade. Ela visitava muito nós tinha muito apego familiar. Mas a vida segue para ela e para a Dona Elaine. A dona de casa, que hoje vive com a filha, continua fazendo doces e salgados. O trabalho é encarado como uma terapia para tentar suportar uma dor incomensurável. Cada um tinha seu plano, era seu sonho, nós sonhávamos juntos. E agora, vamos tocar nossa vida. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she
standing right in front of me, speaking words of wisdom. Let it be, let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. O inquérito policial que apura a tragédia tem 13.000 páginas. 32 pessoas foram indiciadas, mas ninguém está preso. Os donos da boate, bombeiros e integrantes da banda Gurizada Fandangueira estão entre os acusados e hoje respondem ao processo em liberdade. Eles podem pegar até 20 anos de cadeia. Não há previsão de quando a Justiça Estadual, onde o processo está em tramitação, vai determinar a punição a cada um dos envolvidos. Para qualquer mulher é difícil equilibrar os compromissos de casa com os do trabalho. Essa jornada dupla, que também atinge muitos homens, fica ainda mais difícil de ser cumprida quando a pessoa tem um filho que precisa de cuidados especiais. A realidade de pais de crianças com síndrome de Down mostra que nem sempre é possível cumprir bem esses dois papéis. Caroline não para. Mesmo depois de deixar a profissão de cabeleireira, a rotina é agitada. Todo o tempo é dedicado aos 3 filhos. Em especial, Ian, o menino de 4 anos, tem síndrome de Down. Tá na escola. Uma criança normal, o máximo que você faça é levar para a escola. Uma criança com síndrome de Down, não. Você tem que... São terapias. Ele faz fono, psicomotricidade e hidroterapia. A jovem de 25 anos abriu mão do sonho de se tornar uma empresária para atender às necessidades do filho. Ele adoecia muito devido à cardiopatia, ele teve várias pneumonias, várias desidratações até conseguir a correção cardíaca. Conciliar a rotina de terapias e consultas com a profissão já não era mais possível. Qual é o empregador que vai querer empregar uma mãe, que tenha que sair no horário, no período para poder levar seus filhos para a atividade? Então ninguém vai querer. Não existem dados oficiais sobre portadores da síndrome de Down no Brasil. A estimativa é de que 300.000 pessoas tenham um distúrbio genético provocado pela presença de um cromossomo a mais durante a divisão celular do embrião. A síndrome compromete o desenvolvimento físico, mental e social, sem falar nos problemas de saúde que se tornam cada vez mais frequentes. Para garantir o desenvolvimento de pessoas com Down, alguns cuidados, como as terapias, são fundamentais desde criança. Ana Cláudia faz parte da Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down e acompanha o drama das famílias que não podem dar todo o suporte necessário aos filhos. São várias as famílias que têm um filho com deficiência e em face da necessidade de trabalho acabam negligenciando o cuidado necessário a esse filho. Não porque querem, mas pela inviabilidade mesmo, de conciliar o trabalho com esse atendimento que é necessário às pessoas com deficiência em geral. Eneida não teve dúvida. Procurou a justiça para conciliar a carreira de servidora pública e os cuidados com Rafael, de 1 ano e 7 meses. Era totalmente inviável. Eu estava apresentando testado médico todos os dias. Hoje a gente sabe das necessidades financeiras que a gente tem. E por ele ser especial, então eu imaginei isso, ele vai ter mais necessidades, então eu não posso sair do meu trabalho agora. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região reconheceu a necessidade de mais tempo para acompanhar a criança e determinou a redução da jornada de trabalho da servidora da Agência Nacional de Energia Elétrica pela metade, sem redução do salário. De manhã eu trabalho, de tarde a gente vai para as atividades. Quais são as atividades? Ou a gente faz estimulação precoce, que é na rede pública de ensino. A gente faz 2 vezes por semana essa estimulação precoce e nos outros dias da semana a gente faz a fisioterapia, a terapia ocupacional, a fono. E ainda tem que intercalar algumas vezes com algum exame que ele precisa fazer. Nos dias que às vezes a gente fica sem fazer, uma semana que tem alguma coisa, tem esses feriados prolongados, a gente percebe uma regressão.
Então, assim, o estímulo diário mesmo é bem importante. A decisão da Justiça Federal vale apenas para o caso de Eneida, mas, segundo este juiz do trabalho, marca o início de um debate. Ele reconhece a importância da redução da jornada de pais e responsáveis por crianças com a síndrome de Down, sem cortes no salário, mas lembra que não há lei específica para isso no Brasil. A decisão foi construída a partir da invocação, por exemplo, de tratados internacionais incorporados ao nosso sistema jurídico, que tem como base e como valor fundamental a busca de inclusão e o reconhecimento de que o Estado tem uma responsabilidade importante nesse processo. Não tenho dúvida que se trata de uma decisão corajosa, muito bem construída, muito bem articulada, para se reconhecer um direito que não havia previsto de forma específica, formal e positivada na nossa legislação. Caroline sente falta do emprego, mas não se arrepende da escolha que fez. É recompensador, sabe? Você chega um dia exausto, no final do dia você recebe um beijo, um abraço, como se diz assim, muito obrigada. Isso eu acho que não tem dinheiro, não tem nada que pague. Eu não sei por quanto tempo eu vou ter. Eu sei que ele não vai deixar de ter síndrome, não vai deixar de precisar desses estímulos. Mas o tempo que eu consegui já foi muito importante para ele. Nós continuamos falando da importância da presença dos pais na rotina dos filhos. A diferença é que, no caso que você conhece agora, a briga da mãe foi pelo direito à licença maternidade. A servidora pública adotou 2 crianças, mas estava sendo impedida de se dedicar integralmente às meninas. Ivete e Manuel sempre sonharam em adotar 2 meninas. Esse sonho se tornou realidade no início do ano passado, quando Evelyn, de 4 anos, e Stephanie, de 5, foram localizadas num abrigo em Salvador, na Bahia. O casal, que é de Sorocaba, no interior de São Paulo, se emociona ao lembrar do primeiro encontro. A primeira vez que eu vi as meninas foi muito emocionante. Eu vi muitas crianças, elas não sabiam qual era a minha. Mas aí eu vi a Stephanie com uma foto minha assim, olhando assim, muito tímida, muito retraída. E vi a Evelyn correndo para lá e para cá. Foi muito emocionante, foi amor à primeira vista. Parecia que já tinha aquela coisa de anos, parecia que a gente realmente tinha uma ligação forte, né? Tanto é que o que aconteceu, no segundo dia, quando nós chegamos, a pequenininha já falou, meu papai chegou. E foi bonito, né, ver isso. Entre o primeiro encontro e a adoção, tudo foi muito rápido. Em 15 dias, os papéis foram assinados pelo juiz. Era o começo de uma nova fase cheia de novidades e também de desafios. As 2 conosco foi uma ligação muito forte, muito bonito. Mas queira ou não queira, são 2 pessoas novas na tua vida. E tudo em dobro. Você procurar o colégio para as 2 meninas, uniforme, 2 meninas, alimentação, tudo em dobro. E é uma coisa que você está começando a vivenciar de novo. Para dar conta de todas as tarefas do novo papel que assumiu, Ivete, que é funcionária pública, deu entrada no pedido de licença maternidade. De acordo com a lei do servidor público federal, Ivete só teria direito a 30 dias de licença, um prazo que para ela era curto demais para organizar toda a rotina das crianças e da nova família. A intenção era passar pelo menos 4 meses se dedicando integralmente às filhas, mas não foi isso que aconteceu. É que o Estatuto do Servidor Público prevê prazos diferentes de licença maternidade que variam de acordo com a idade da criança adotada. O período é de 90 dias para crianças de até 1 ano ou 30 dias para crianças que tenham entre 1 e 12 anos de idade. Inconformada, a Ivete decidiu recorrer à justiça. Foi uma decepção, foi desgastante e fiquei surpresa por não conseguir o tempo que eu necessitava para cuidar das crianças. Porque uma criança maior, ela necessita de um processo de integração na família. Você precisa regulamentar os documentos do convênio médico, você precisa fazer um check-up da saúde das 2, você tem uma série de exames que você tem que fazer.
O casal lembra que na época a situação foi tão difícil que Manuel precisou deixar o emprego para cuidar das filhas. Uma coisa é uma criança, um filho biológico que nasceu, ele está crescendo. Uma outra coisa é você pegar duas crianças, como no nosso caso, pega duas crianças e inserir ali. Elas queiram ou não queiram, elas já têm um histórico, elas já têm uma carga genética, e é tudo coisa que você vai ter que trabalhar. Então, nesse momento, realmente é preciso, é necessário que realmente a família esteja ali. A licença maternidade de 120 dias foi concedida pelo juiz, mas a União recorreu da decisão. Ao analisar o recurso, este desembargador manteve o benefício. Ele explica que não pode haver tratamento diferenciado para a mãe biológica e adotiva. Segundo o magistrado, a duração da licença deve ser a mesma para os dois casos. Esse artigo 210 do Estatuto dos Servidores Civis, esse artigo é inconstitucional, porque esse artigo ele não considera a igualdade da filiação em primeiro lugar. Então nós temos os filhos advindos do casamento consanguíneos, nós temos os filhos advindos da relação jurídica de adoção. São idênticos, não tem tratamento discriminatório algum. E nesse caso, infelizmente, o que o administrador fez foi estabelecer uma discriminação odiosa e inconstitucional. Esta psicóloga vai mais longe e garante, em caso de adoção, o período da licença é ainda mais importante para estreitar os laços entre mãe e filho. Se é um direito que existe por lei, de uma licença maternidade, isso não interessa se é uma criança gerada por aquela mãe ou se é uma criança adotiva. É o período que a mãe precisa para se preparar para essa maternidade. Então, ela não era mãe antes e agora ela é. Ela recebeu uma criança de 1 ano, de 6 meses, de 5 anos. Então, ela precisa desse período para se adaptar a essa nova realidade. Inclusive, quanto mais velha a criança, mais difícil é esse período de adaptação. Para Ivete, a decisão da justiça foi fundamental. O casal já percebe a diferença no comportamento das crianças e comemora os meses que finalmente vão passar juntos em família. Elas são mais firmes, elas são mais decididas. Os medos que elas tinham, né? Aquelas coisas que elas trouxeram do abrigo que elas estavam, elas não têm mais. Hoje elas se espelham pela minha esposa. Muitas coisas hoje é em função dessa convivência. Esse tempo que nós ganhamos, né, que nós conquistamos, está sendo muito proveitoso para nós, para a nossa família, para a integração da nossa família. Nós vamos ao parque, nós vamos ao shopping, vamos ao circo, fomos viajar. Elas são muito felizes. Eu sinto que a felicidade delas está completando a nossa vida. Nós já mostramos aqui no Via Legal várias histórias de pais que também foram à justiça para conseguir passar 4 ou até 6 meses afastados do trabalho para cuidar dos filhos. Você pode rever essas reportagens acessando nossos canais na internet. O Via Legal de hoje termina aqui. Na próxima semana tem outras histórias definidas na Justiça Federal. Até lá!